seja bem-vindo ao canal da RE Treinamentos e Consultoria. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu com a NR9, né? Devo usá-la, não devo usá-la, né? Qual a sua nova finalidade, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a NR9, ela é amplo, né? Então é um vídeo que a gente vai ter que dividir em alguns episódios para a gente chegar ao aspecto e trazer para vocês essa nova característica da NR9. Meu nome é André Ricardo Esquivel, sou proprietário da empresa ARE Treinamentos e Consultorias, desenvolvedor de ações voltados para a área de segurança do trabalho, instrutor de treinamento normativos e complementares. Então vamos lá, prevencionistas, vamos ver agora, né, vamos falar um pouquinho sobre a NR9, né? E o primeiro aspecto que mudou na NR9 foi o nome, né? E se tornou agora a avaliação e controle das exposições ocupacionais contra agentes físicos, químicos e biológicos, tá certo? A NR9, ela foi criada lá em 78, né? Onde a gente vem trabalhando com ela, então a gente está aculturado ter a NR9 como referência para os programas de segurança do trabalho, ou seja, o PPRA. Né? Então, desde março de 2021, né, quando ela passou ali pela sua revisão e a sua alteração, deixando de se tornar um programa e a partir desse período se tornou uma NR de referência, ou seja, para mim buscar alguns aspectos eu vou referenciar a NR9. André, mas eu vou deixar de usar a NR15 e 16? Não vou deixar de usar a NR15 e 16, tá pessoal? Eu tenho mais uma NR que vai tratar sobre referenciamento, ou seja, sobre o que eu devo fazer para definições de agentes de risco, controle e determinar um grupo de exposição, tá? Tanto é que o próprio aspecto da NR9 também determina isso, tá certo? Eu vou dar uma lida aqui para vocês, né, no que diz respeito ao objetivo da NR, né? Estabelecer requisitos para avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos, quanto à identificação dos programas de gerenciamento de risco, né, o PGR, né, conforme previsto na NR1. Ou seja, aqui a gente já entende que a NR9 ela é uma das etapas para a elaboração de um PGR. Subsidiá-lo, né, quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. Então, como qualquer outra NR, tá, pessoal? A gente tem costume de falar, NRX é melhor para trabalhar, NRY, todas as NRs ela tem como único objetivo preservar, manter a integridade do funcionário, do empregado, né? E garantir que esses direitos sejam seguidos. Então, ela é o norte. André, mas então quer dizer que eu tenho que usar como referência tudo para a NR? Não, pessoal. Eu falo que vocês têm que ter ela ao seu dispor, para quê? Para que vocês entendam como realizar a atividade. Quando a gente fala de ter a NR, né, debaixo do braço, é para vocês entenderem que quando você precisar referenciar algo para dar subsídio a algo que você está solicitando para o empregador ou para o próprio empregado, né, você tem uma referência dentro daquela norma. Então, todo e qualquer tipo de normativa tem como exemplo isso, tem como fundamento isso, né? O que é isso? É mostrar a referência. Ó, não é o André que está criando isso, não é o Joãozinho que está criando isso. Existe uma norma e essa norma pede que seja feita dessa forma, tá ok? Hoje a gente vai falar sobre o item 9.3.1, tá? Que fala assim: a identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos deverá considerar a descrição da atividade, né? Então, quem vai fazer, né, o PGR, ele tem que entender o que aquele funcionário faz e ele pode usar isso como base, né, a avaliação prévia da NR9, que ela pede, que ela fala ali sobre uma avaliação prévia sobre as atividades executadas, sobre os aspectos que aquele funcionário está exposto, tá, ok? A identificação dos agentes, né, e a forma de exposição. O que significa isso, André? Isso significa que eu tenho que entender quais os agentes que o empregado está exposto. Se ele está exposto a um risco químico, a um físico, né, ou a um biológico. A gente não vai falar aqui, pessoal, a NR9 não fala de ergonômicos e o mecânico, né, que é o risco de acidente. Então é químico, físico e biológico, certo? Então esses são os aspectos que a gente vai tratar. E a forma de exposição, se ela é habitual, se ela é ocasional. Então tudo isso a gente vai definir através da NR9, tá, ok? Lá no mesmo item tem lá possíveis lesões ou agravos, né? Qual é o resultado se eu não tratar aquele agente identificado, né, e não definir a nível de exposição? Qual que é o resultado da exposição desse empregado? André, é um acidente, é uma doença do trabalho,
tá? Então tudo isso, ou a doença ocupacional, tudo isso a gente tem que definir usando o NR9 como parâmetro. Lembra lá, a gente vai usar o NR9 como parâmetro. Se a gente pegar o PGR, a gente tem lá nas suas colunas, né, da identificações de perigos e riscos lá, é isso aqui, ó, descrição da atividade, X, né, Joãozinho faz limpeza de panela, Francisco faz limpeza de janela, e assim por diante, tá bom? Então todos esses passos, as etapas estão no PGR e a gente usa somente os aspectos referenciais aqui da NR9. Fatores determinantes da exposição. Então vamos lá, o que é o fator determinante para a exposição? O Joãozinho, ele tem lá um risco que ele é habitual. Né? Se ele é habitual, ele tem uma certa frequência. Né? Então, o que determina ele se expor àquele agente? É uma atividade com limpeza utilizando um solvente, vamos botar um exemplo. Então a gente vai usar isso como parâmetro, o fator determinante para a exposição. Eu tenho algo que eu preciso fazer, porém, para mim fazer essa atividade eu tenho que expor a um agente de risco, tá ok? Medidas de prevenção já existentes. André, eu identifiquei os agentes, coloquei as possíveis lesões, já tenho o fator determinante de exposição e já existe algumas coisas que eu trato. O que é isso? Essa parte de medidas de prevenção, pessoal, ela pode ser tanto administrativa, ela pode ser tanto para proteções coletivas ou IPI. Né? Qual que é a diferença dessa? Né? Proteção coletiva, administrativa são processos, são procedimentos que aquela pessoa tem que seguir. André, mas dentro do procedimento está descrito que ele deve usar o EPI. Aí a gente vai para a próxima etapa, que é a utilização do equipamento de segurança. E aí depois a gente vai, ou antes, né, a gente implanta primeiro o EPC e depois o EPI. O EPI é a última coisa da grade, tá, pessoal? Eu tento eliminar, não consegui eliminar, vou para ações administrativas, as ações administrativas por si só não deram conta, então eu uso ações de proteção coletiva, né, para o grupo de pessoas que está exposto, depois vou para o EPI. O EPI é a última coisa que eu tenho que usar, mas é necessário em grande parte das atividades. Hoje, se você vê no mercado de trabalho, né, grande parte das atividades, a pessoa tem que estar utilizando um equipamento de segurança, por quê? Tanto a administrativa quanto a coletiva não foi o suficiente, tá ok? E nem a eliminação daquela atividade. O último subitem do item 9.3.1, ele fala o seguinte: identificação dos grupos de trabalhadores expostos, né? O GHE. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse agrupamento de pessoas em um determinado GHE, tá, pessoal? Por quê? Porque daqui um pouquinho eu coloco lá, eu tenho o Joãozinho que ele faz a parte de limpeza, eu tenho o Pedro que ele faz a parte de limpeza de janela, e eu tenho a Aninha que faz lá a parte administrativa. Todos estão no mesmo setor, só com níveis de exposição diferentes. A Aninha fica sentada, né, fazendo toda a parte administrativa dela. O Joãozinho faz a limpeza, então ele usa água, ele usa alguns produtos que são equivalentes ao que o Joãozinho faz também. Tá? Então, que usa também. Então, nesse momento, qual que é o grupo que eu devo criar? Eu devo criar um grupo entre disposição, né, o GHE do Joãozinho com o Pedrinho, né, e o Daninho, um outro grupo de exposição. Por quê? Porque eles estão no mesmo ambiente, só que com realidades diferentes, né? Estão fazendo coisas diferentes. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se eu colocar a Aninha aqui e lá na frente ela decidir que ela tinha o direito de, vamos botar exemplo, você caracterizou insalubridade para o Joãozinho, para o Pedrinho, ela também vai ter. Por quê? Porque o cargo dela está no mesmo GHE. E você não fez nenhuma diferenciação pelas atividades executadas. Entendido? Então, cuidado com a parte do GHE. E por último aqui, desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o item 9.4.1 e o item 9.4.2, tá? Deve ser realizada a análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos. O que significa isso? Eu posso usar o PPRA lá atrás, os dados anteriores, para me buscar uma evolução ou um decaimento das ações de segurança? Posso, tá? Só toma cuidado, tá, pessoal? Porque vocês acabam se tornando um olhar viciado. Eu só fico naquela mesma realidade, não busco evolução. É muito comum você encontrar documentos dentro de empresas que elas estão há 15, 20 anos o mesmo documento, só um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí você pede, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dose nova, vamos fazer
uma medição de vibração, um IBOTG novo, e dá uma diferença grande daqueles 15 anos atrás, porque as tecnologias mudaram, porque a realidade mudou, a condição climática daquele ambiente também mudou. Então tem que tomar cuidado com esse Ctrl+C, Ctrl+V de um ano para o outro, ou de uma revisão para outra, tá, pessoal? As quantificações, a própria NR fala que a gente só deve utilizar, né, NR9 no caso, quando, né, identificado na avaliação preliminar a necessidade. Ou seja, se eu vi lá, tem um agente, vamos botar um exemplo lá, a pessoa trabalha com solvente, ela trabalha 5 minutos com solvente a cada 15 dias. Vocês acham necessário isso, fazer uma avaliação quantitativa para ver qual o nível de exposição dela naquele momento? Eu particularmente não acho. Por quê? Porque naquele momento, o que eu posso fazer? Eu posso equipar ela com alguns equipamentos já de medida preventiva, respirador, luvas, né, óculos com vedação, né, avental para proteção do tronco. E aí nesse momento ele vai estar exposto a gente, mas já seguro. Então tem que comprovar essa prevenção e deixar aí. Eu particularmente eu acho que não deve ser utilizado aí uma avaliação quantitativa nessa etapa. Mas vamos lá. O cara trabalha 5 dias por semana. Desses 5 dias, 4 ele trabalha com solventes, né? Desses 4 dias que ele trabalha com solvente, 30% da carga horária de trabalho dele é exposto ao solvente. Aí a gente tem um nível de exposição maior. Aí nesse momento eu sou a favor e oriento ao meu cliente, oriento a pessoa que eu estou passando aquele serviço, né, que faça a avaliação quantitativa daquele agente, tá certo? Então tem alguns aspectos que a gente deve levar em consideração. E a própria NR, ela nos dá essa aba. Eu posso fazer uma avaliação preliminar e determinar se isso vai ser de qualitativo ou vai ser quantitativo, tá? Qualitativo é aquilo que eu qualifico, né? Quantitativo é aquilo que eu tenho números para quantificar, né? Ou seja, eu tenho um resultado, tá certo? Legal? Aí ela fala lá no item 9.4.2 que a avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessário, deverá ser realizada para comprovar o controle de exposição, né? O que significa isso? É que ele tem lá um nível de exposição àquele agente, mas eu tenho um controle, ou seja, eu tenho um histograma daquilo que vem acontecendo. Ele todo ano dá lá menor do que 2 ppm. Então, peraí, eu tirei um menor que 2 ppm, chegou ao nível de ação, chegou ao LT, nem foi detectável. Então isso significa que eu tenho um parâmetro para dizer que nos próximos anos eu trabalhei de forma qualitativa. Por quê? Porque o quantitativo foi muito pequeno, tá certo? Dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalho. Lembra lá? De novo a gente volta ao GHE. Eu tenho que tomar muito cuidado com a montagem dos meus GHEs. Por quê? Porque eu posso dar um tiro no meu pé e esse tiro volta agora? Não vai ser dado agora. Ele pode ser daqui a uns anos. Então, pessoas que não estão expostas ao grupo, né, aquele grupo de exposição, eu tenho que criar um GH diferente. A única coisa que eu sempre oriento para os meus clientes, pessoal, é que assim, sejam realistas, né? Vou botar um exemplo, eu vou colocar lá um GHE administrativo. Eu posso colocar, vou botar contabilidade, financeiro, RH, tudo no mesmo grupo? Pode, mas eles estão no mesmo ambiente? Não, eles estão em compartimentos diferentes da estrutura, ou em andares diferentes da estrutura. Tudo isso eu tenho que levar em consideração, tá ok? Subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. O que significa isso? Eu tenho que determinar quais são as medidas de prevenção mais eficientes para aquele tipo de agente e aquela quantificação encontrada. Vou botar exemplo, a amônia, né? A amônia, ela é um agente nocivo, né, para a saúde, mas ela não fica no seu corpo. Tanto é que a amônia, se você respira, né, e faz um exame alguns minutos, algumas horas depois, você não tem a presença da amônia mais no teu corpo, porque ela é um agente asfixiante. Então, ela é uma situação onde eu não vou deu lá ponto 5 ppm de amônia naquele ambiente, continuamente, certo? Mas eu não vou pensar somente naquele ponto 5. E em caso de um vazamento?
qual que vai ser a ação, entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração para determinar aí e subsidiar as medidas de prevenção, ok? Legal? Então a NR9 basicamente foi isso que mudou, né? Tem outros itens, a gente vai voltar com outros vídeos, tá? Para a gente entender um pouquinho mais sobre a NR9, porque ela vai continuar sendo útil para a área de segurança do trabalho, ela vai continuar tendo a sua finalidade para dentro do nosso trabalho, e nós da área de segurança do trabalho, nós temos que entender que quando eu faço qualquer coisa referente à área de segurança, já falei isso em outros vídeos, eu tenho que ter um aspecto normativo, ou seja, eu tenho que ter lá uma referência, eu tenho que ter lá uma segurança normativa. O André não cria nada, né? Eu tenho, a minha profissão, ela fala que eu tenho que respeitar as normativas e fazer com que elas sejam aplicadas dentro da minha rotina de trabalho. Então a gente tem que ter essas referências, a gente não pode criar nada da cabeça. Ah, criei, mas eu tenho algum aspecto normativo, e isso vai até para quando você vai vender lá para o teu patrão, né, uma melhoria. A gente, claro, a primeira coisa é melhoria para a condição de trabalho do empregador, que toda NR, toda a legislação fala, né? E o que eu posso ter, qual que é os impactos que eu vou ter se eu não fazer isso da forma correta. Legal? Certo, pessoal? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. André, não concordo com o seu ponto de vista, não concordo com o que você falou. A gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para debater no bom sentido, né? E entendimentos são diferentes, tanto é que cabeças pensam diferente, tá, pessoal? Então a gente está aqui para ajudar. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido esclarecedor, né? Vou firmar aqui com vocês, né? A gente ficou algumas semanas sem postar vídeo, porque a gente acabou entrando numa demanda, e essa demanda acabou que tomando muito tempo, e infelizmente eu tive que optar em ou eu cumpro com a minha demanda, com o meu compromisso, ou eu faço o vídeo no YouTube, né? Então o meu compromisso tinha um peso maior, então a gente passou para ele, e agora a gente vai retornar, né, fazendo os vídeos semanalmente, quinzenalmente. A gente vai continuar postando vídeo para vocês aqui no canal, a gente vai continuar fazendo aqui para que a área de segurança se torne mais fácil na sua rotina, que esse é o objetivo do canal, que vocês tenham entendimentos, para você que está começando, para você que já está há um certo tempo, para você que estava fora da área e está retornando novamente para a área agora, para que vocês entendam que segurança do trabalho, quem assume essa profissão, quem assume isso, indiferente se é engenheiro ou técnico, né, ou tecnólogo também, tá, pessoal? A gente tem como objetivo maior a prevenção da vida, a preservação da integridade das outras pessoas, beleza? Muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso. Nos siga nas redes sociais, tá? A gente teve uma mudança lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e também no nosso Facebook. Agora se tornaram Grupo ARE, e a gente criou um novo momento agora, que é a consultoria online. André, tenho dúvidas, a minha empresa tem dúvidas sobre algum aspecto de segurança. A gente pode te acionar? Pode mencionar. Lá nas redes sociais, tá? Também tem o meu arroba, que é o arroba Esquibel, mas o arroba Grupo ARE também, tá? Tanto no Instagram, quanto no Facebook e no LinkedIn também, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando, né? E precisando de alguma coisa, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.